Aleluia. Está tão gostoso nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Bora começar Deus. a estudar a palavra Ah, do Senhor. Senhor, na casa dos meus filhos. 2 Coríntios, capítulo 8. Apóstolo Paulo em Macedônia. O apóstolo Paulo em Macedônia, ele verdadeiramente com os irmãos de Macedônia, mostrando a sua alegria e mostrando também uma coisa. A igreja de Macedônia, por ser uma igreja de pouco recurso, Aleluia. Glória a Deus. uma igreja de Macedônia com pouco recurso, com poucos bens financeiros, Aleluia. mas uma igreja vitoriosa em Cristo. Aleluia. Uma igreja vitoriosa. Glória. A igreja de Macedônia, onde Paulo, Aleluia. a falar desta igreja de Macedônia, dos irmãos de Macedônia, uma igreja simples, uma igreja humilde, uma igreja que não tinha muitos fundos financeiros, mas era uma igreja cheia de Deus, e cheia de amor, e cheia de dedicação com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia. E ali em Macedônia, Glorificado. os irmãos com pouco Senhor, aleluia. que ele tinha, eles pegavam as suas ofertas Aleluia, no aleluia. primeiro dia da semana Glória a Deus. para levar para Jerusalém, que lá em Jerusalém estava passando uma necessidade muito grande. Espírito. É comparável à nossa igreja aqui Aleluia. e nós enviando para Jerusalém, que é a África. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha o mistério que eu quero dizer nesta noite. A nossa igreja pequenininha, a nossa igreja humilde, mas o Senhor tem dado graça e força que nós envia, aleluia, para Moçambique, comparação Macedônia e Jerusalém, a igreja pequena, a igreja humilde, mas tinha amor para com os irmãos ali em Jerusalém, igreja. Santo, E quero dizer santo, nessa nome do noite, Senhor. a igreja ali Glória na a Macedônia, Deus. o apóstolo Paulo, Jesus. aleluia, vendo os irmãos com aquela boa vontade, com aquele interesse em servir a Deus e viver na presença do Senhor. Vou passar aqui agora para o versículo 4 a Glória a seguir. Deus. Lê para mim o versículo 4 e 5, quem achou, lê para nós. Pedimos com insistência a graça de que participe dessa assistência aos santos, e não somente fizeram com nós esperamos, mas pela vontade de Deus, levam a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Está vendo? Primeiro ao Senhor, depois a nós. Ele está referindo aqui a alegria na alma dos irmãos ali na Macedônia. O carinho daqueles irmãos, a fé daqueles irmãos ali em Macedônia e a fé daqueles irmãos ali em Macedônia. Nós vamos ver que é uma igreja humilde, uma igreja simples, mas uma igreja de amor, uma igreja abençoada por Deus. Deus. Aleluia. Versículo 6, lembra nós o 6? Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também contemplasse essa graça entre vocês. Ele recomendando a Tito, essa graça que chegou ante vocês, é uma recomendação do apóstolo Paulo para Tito. Que essa graça chegou ante vocês. Versículo 7, vai para nós o 7. Mas com o tempo, em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês. Aleluia. Esperamos
Aleluia. nessa graça vocês manifestem a abundância. Você está vendo a igreja ali de Macedônia? É uma igreja abundantemente cheia de abundância. Sabe qual é essa abundância? Da presença de Deus, da comunhão dos irmãos, aleluia, do carinho dos irmãos, do amor dos irmãos entre irmãos, e uma igreja verdadeiramente abundante. O que é uma igreja abundante? Glória a Deus. Uma igreja que tem a graça Aleluia. de Deus. Glória Uma a Deus. igreja abundante é a igreja que tem a graça de Deus. Aleluia. A igreja abundante é a igreja que tem os dons do Espírito Santo. A igreja abundante é a igreja que prega a verdadeira palavra do Senhor. A igreja abundante é a igreja verdadeiramente que tem compromisso com a palavra, tem compromisso com os irmãos, tem compromisso de pregar a verdade, e a presença do Senhor é Glória a abundantemente Deus. nessa Aleluia. igreja. Glória a Deus. A presença do Senhor é abundantemente na vida da igreja, que prega a verdade, que busca Oh, viver em aleluia. retidão Glória da a verdade. Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. E essa igreja é mal vista. Apocalipse, capítulo 1, mostra as 7 igrejas. E ali mostra que muitos ali não é nem quente e nem frio.